Esse é o vídeo em detalhes sobre o episódio 4 da primeira temporada de House of the Dragon, ou A Casa do Dragão. Esse vídeo é um complemento ao vídeo de análise sempre lançado na manhã seguinte à estreia do episódio na HBO Max. No Em Detalhes eu falo um pouco mais sobre o universo, ligações com os livros, com Game of Thrones e as particularidades do episódio. É uma lente de aumento, digamos assim. E peço que, dado o trabalho desse vídeo, você se inscreva no canal e deixe um like aqui. Você não leva mais do que 5 segundos para fazer isso e eu te agradeço bastante. Muito obrigado. Um dos detalhes mais legais aqui no episódio foi quando Rhaenyra usou as famosas passagens da Fortaleza Vermelha. Observe como nem ela sabia da passagem no seu próprio quarto, mas o Daemon, ele sabia, bem como também outras pessoas devem saber. Quem, né? Aí fica aí no ar. Maegor, em seu reinado, quando assumiu a construção da Fortaleza Vermelha, fez uma rede enorme de passagens secretas e túneis, todos para proteção, mas também para fuga. Lembrando, Maegor era um pouco paranoico e as passagens são parte dessa paranoia dele também. Se ele fosse preso em qualquer quarto, ele conseguiria escapar e dar a volta, né? Matando aí o seu inimigo. Além de passagens, nelas existem também várias armadilhas, várias armas que são colocadas pelo caminho caso precise utilizar em um motim ou alguma coisa parecida, né? Além disso, ela tem também vários espacinhos pequenos que um homem adulto precisa se esgueirar, precisa se rastejar para conseguir chegar ao outro lado. Essas passagens são feitas de pedra e também de madeira e várias, ou quase todas, passam perto de cada sala da Fortaleza Vermelha. Dessa forma, é possível espionar qualquer coisa que aconteça dentro do castelo. Lembra da cena do Daemon escutando a conversa do conselho como se fosse fácil fazer aquilo? Foi uma cena um pouco confusa no começo, mas então, ele estava em uma dessas passagens e, como vimos agora nesse episódio, ele conhece as passagens muito bem a ponto de fazer um mapinha e tirar a Rhaenyra de dentro da Fortaleza Vermelha. Conta-se que são tantos caminhos, tantos detalhes, que alguns reis e rainhas, mesmo com alguns mapas inclusive, eles não saibam perfeitamente de todos os caminhos possíveis. Mas o Daemon, como ele é uma espécie de Maegor II, né? Ele sabe de tudo e usa muito bem. Rhaenyra conseguiu ir do seu quarto, passando pelas criptas e até uma das saídas do castelo, que, salvo engano, é uma saída pelos fundos ou pela lateral. Por falar em espionar, lembre-se do quarto do Varys, né, o mestre dos sussurros. Ele tem um mecanismo que faz a sua cama subir e então dela aparece uma escada. Essa passagem secreta leva do quarto dele para a Torre da Mão. Em uma dessas passagens tem como inclusive sair da Fortaleza Vermelha direto para o mar, passando pelos penhascos ou não passando pelos penhascos, salvo engano. Também, salvo engano, é a passagem que o Tyrion usa para fugir depois de matar o seu pai. Outra passagem vai até a Baía Negra, da Água Negra, né, Blackwater, e outra vai direto para um esgoto que dá em um rio e depois, obviamente, no mar. Apenas uma parte do edifício não tem passagens secretas por ele, é onde ficava Maegor. Ele não queria ninguém o espionando, mas mesmo assim ele fez uma portinha de fuga que não se conecta a nenhuma outra das redes de passagens aqui da Fortaleza Vermelha. É completamente exclusiva. Não sabe-se onde essa rota de fuga vai dar, mas fica aí a curiosidade. Vamos lá para o momento bandeiras, heráldicas e casas de Westeros. Prato cheio quando a Rhaenyra está escolhendo o seu pretendente, tá? De cara, já dá para saber pelas heráldicas que ela foi para as terras fluviais escutar os lords que lá ficam. Afinal, todas as heráldicas apresentadas aqui são de casas dessa região. As duas heráldicas mais importantes são da família Blackwood, que é aquele garotinho pretendente, e da família Bracken, que é o jovem morto justamente por esse outro garoto. Sobre essas duas famílias eu vou falar num próximo tópico, porque tem uma rixa muito grande aí entre os Blackwood e os Bracken. Mas, pois bem, depois do primeiro pretendente, segue uma fila com as seguintes heráldicas. A Torre em H, que são os reguladores da travessia, é o brasão da Casa Frey. Sim, a galera do Casamento Vermelho, um dos momentos mais marcantes de Game of Thrones. O Peixe Vermelho é da Casa Multum, que é lá de Maidenpool. A coroa de ouro com fundo vermelho é da Casa Mood, uma casa hoje considerada extinta. Quando eu falo hoje, baseando-me obviamente em Game of Thrones. Ela teve Tristan Mood como Lorde Comandante da Patrulha da Noite. E aqui fica a curiosidade: o pior Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Em Essos ainda tem quem se chame de Mood, ou seja, é uma família extinta em Westeros. O brasão com 3 cores, saindo de um símbolo, acredito ser o brasão da casa Shawnee, mas eu não tenho total certeza, porque
Eu não vi registros ainda desse brasão, né, do brasão dessa casa, e menos ainda ele ser estilizado dessa forma. O único que tem é um não canônico com cores mais firmes. Mas eu tenho 2 pontos que me faz sustentar isso. Como eles estão nas terras fluviais, faz sentido ser a casa Shawnee e faz sentido também ela se colocar como pretendente. É uma casa relativamente importante. Outro ponto é que algumas fontes não muito canônicas descrevem esse brasão como sendo 3 cores, justamente na ordem apresentada aqui, e cores que representam o tridente. E essas 3 cores saem de um peixe bagre branco. Eu não vou confirmar que é essa a casa, tá? Tô só especulando. Mas se não for, é alguma casa nova, uma casa ainda não abordada. E se for a casa Shawnee, fica a curiosidade de que eles lutaram pelos Blackfyre durante a primeira rebelião. Não consegui ver os demais brasões, mas acredito que todas as casas das terras fluviais aparecem por ali. Inclusive, estranho não aparecer a casa da mãe da Rhaenyra, né? É uma casa que poderia lhe dar muita força ali do ninho da águia também. Uma das famílias que se oferece para Rhaenyra é representada por um garoto cujo nome não sabemos, mas é da casa Blackwood. Esse garoto terá um filho e ele será conhecido como Ben de Cote, ou Ben o Sangrento. Ele foi o senhor de Solar de Cor Varbor e também, obviamente, chefe da casa Blackwood durante a Dança dos Dragões e casado com o Stark. Apesar de não muito famosa, a casa Blackwood é antiga e muito tradicional no Tridente. Ela é vassala da casa Tully, a casa da Catelyn, né, antes de virar um Stark, e também a casa do Peixe Negro, lembra dele? Então, é um local de terras bonitas, um local maravilhoso, se viver tranquilo, inclusive, clima bom, clima ameno, e é uma casa que, infelizmente, não prosperou tanto, mesmo sempre presente por Westeros e sempre aliados aos Stark. Um dos nomes mais famosos da casa é de Titus Blackwood, que aparece em todos os livros de A Canção de Gelo e Fogo, ou melhor, a canção não, as Crônicas de Gelo e Fogo. Principalmente ele aparece lutando com Robb Stark, mas eu não lembro dele aparecer no seriado Game of Thrones. O brasão deles tem vários corvos em um fundo vermelho. Eles ficam, como eu já disse, nas terras fluviais, perto de Correrio, e são descendentes dos primeiros homens, que é falado na série, né? Por isso, inclusive, são relativamente importantes e seria bem interessante um casamento dele com a Rhaenyra. E eu gostei do jovenzinho, achei bacana. Ele disse que ia proteger e protegeu, a honra dele. Lembrando, tá? Os primeiros homens foram os reis de Westeros antes dos Ândalos chegarem. Os Blackwood, por isso, veneram os deuses antigos e são uma das poucas casas para além do Gargalo a manterem esse costume. Foi uma das poucas casas também que ficou fiel aos Stark depois da rendição do Correrio. E essa casa tem uma grande casa rival. Adivinha quem? Os Bracken. Justamente a casa do Lorde que caçoa o garoto e depois morre pelo garoto. A rixa com os Bracken vem desde a Era dos Heróis, quando as duas casas ainda tinham reis. Os Bracken afirmam que os Blackwoods eram seus vassalos no passado, mas os traíram e usurparam sua coroa. A rixa ficou mais intensa quando os Bracken se converteram para a fé do Sete. Como eu falei agora, os Blackwood, eles ainda veneram os deuses antigos. E aí, a partir disso, eles também começaram a disputar diversas terras na região fluvial. E desde que eles se conhecem, traçam pequenas batalhas. De vez em quando entram em paz. Só que pequenos acontecimentos reacendem essa rixa, né? Essa porradaria. E foi o que a gente viu acontecer aqui também. Eles são tipo aí os Berdinazzi e os Mezenga de Westeros. Os Bracken, por sua vez, ficam em Barreira de Pedra, também descendentes dos primeiros homens e também vassalos dos Tully. O brasão da sua casa é um cavalo vermelho em cima de um escudo de ouro e marrom. O Tyrion, inclusive, já assegurou um escudo de um Bracken. Quando Aegon I veio a Westeros e iniciou a Guerra da Conquista, né, a conquista dos Sete Reinos, os Bracken e boa parte dos nobres das terras fluviais apoiaram os Targaryens. Por isso, as duas casas têm destaque aqui nesse episódio. Havia um relato que um Bracken travou um duelo contra um Blackwood pela mão da Rhaenyra Targaryen no ano 112 depois da conquista. E é justamente o que vimos acontecer aqui nesse episódio. Agora é cânone. Foi dado enfoque para essas duas casas também porque elas são relativamente importantes na Dança dos Dragões, a grande batalha que está aí se formando entre os verdes e os pretos. Mas eu não vou dar spoiler sobre isso e já tem um vídeo meu explicando em detalhes o que é ou o que foi a Dança dos Dragões. Então, segue ou na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo. Rhaenyra se fantasia de um garoto e vai para um bordel com Daemon. O local onde ela está é na Baixada das Pulgas, uma parte da cidade de Porto Real muito pobre e lotada de bordéis. Durante a série Game of Thrones, a vimos várias vezes, mas note como
aquela pobreza que a gente vê 180 anos depois tá um pouco menor aqui a altura, né, dessa série, e faz sentido. A Baixada das Pulgas fica literalmente na parte baixa da cidade. É um local que, apesar de conhecido muito pelos seus bordéis, também tem arte, tem cultura, tem bares, tem estalagens baratas e tem vida, né? Não é a morbidez de um castelo. E é isso que Daemon mostra pra Rhaenyra, além, obviamente, também de levá-la, né, pra eles fazerem um esqueminha. É fácil identificar a Baixada das Pulgas sempre que ela aparece, justamente por conta dos labirintos de ruas muito estreitas. Daemon e Rhaenyra aparentemente nem foram tão baixos assim, porque é conhecido que, mesmo naquela época, quanto mais você descer a Baixada, pior ela vai ficando, mais pobre ela vai ficando. Como aquele bordel tinha certa limpeza e parecia frequentado por nobres, talvez estejamos na parte mais tranquila, ou seja, a parte mais acima da Baixada das Pulgas. Nesse momento, o episódio também está referenciando bastante uma parte da jornada da Arya Stark. Foi na Baixada das Pulgas onde ela sobreviveu após a morte do seu pai. E como foi visto em Game of Thrones, ela se fazia de menino, justamente como a Rhaenyra fez aqui, e ela também roubava os comerciantes locais, também como a Rhaenyra fez aqui com um vendedor ambulante. É na Baixada onde ficam vários bastardos dos reis. Gendry, por exemplo, o bastardo do Baratheon, né, do Robert Baratheon, estava lá. Ou seja, são os bastardos que ficam jogados ao léu depois dos lordes, nobres e reis se satisfazerem com as prostitutas de lá. Por isso que ao final, só de saber que a Rhaenyra esteve na Baixada das Pulgas, é enviado aquele chá para prevenir uma gravidez. Tem um detalhe bem pequeno nesse episódio, mas que eu gosto bastante. Quando a noite vai caindo, as serviçais do castelo se juntam todas e vão acender as suas lamparinas. É uma cena rápida, uma cena de transição, mas bate com várias descrições reais do cotidiano de um castelo, principalmente na época do medievo. A gente, acostumados com essa vida que nós temos, né, nunca paramos para pensar quem de fato acende as tochas e as lamparinas que ficam pelo castelo e mantém aquilo dali parcialmente iluminado à noite, né? Parcialmente, porque iluminado mesmo aí é difícil. É por isso que elas se juntam, né, num centro e todas saem, cada uma para um lado. Outro costume também amplamente descrito é como as pessoas nessa época dormem cedo. O sol ainda está baixando quando Alicent segura a sua filha em choro e Rhaenyra passa para dormir. E é isso, dorme-se com o cair do sol e acorda-se com a luz do sol. Literalmente. Enfim, eu trouxe esses detalhes e mais curiosidades fora de Game of Thrones para mostrar como a série ela tá cuidadosa com essas bobagenzinhas, com essas peculiaridades mais bobas. Se vocês gostaram, eu posso trazer outras assim. Caso não, eu entendo que vocês preferem que eu fique só nesse lance do universo de Game of Thrones. Então, me conta nos comentários. Por pelo menos 2 vezes no episódio, vimos Viserys na Sala do Trono, porém não o vimos mais sentar no trono. O motivo disso são as suas feridas provindas dele, principalmente a perda de 2 dedos. Eu falei no Em Detalhes passado, mas eu trago novamente a seguinte citação que sustenta isso. Abre aspas. Depois da perda dos dedos, Viserys I nunca mais se sentou no trono de ferro. A partir daí, ele baniu a Sala do Trono e passou a preferir presidir em seu solar, e mais tarde, no quarto, cercado de mestres, septões e seu bobo, o cogumelo. O único homem que ainda conseguia fazê-lo rir, diz o próprio cogumelo, fecha aspas. Tudo bem que aqui, né, ele não baniu a Sala do Trono, mas também nada de sentar nele. Essa parte da citação que fala dele cercado de mestres também dá pra ser vista que Viserys ainda não tá péssimo de saúde, digamos assim, mas tá cada vez pior. Antes de Alicent assumir a tarefa, ele tava lotado de mestres e serviçais limpando suas feridas, limpando o seu corpo. Viserys, inclusive, parecia sentir dores constantes nessa limpeza. E isso, obviamente, por conta das feridas. O único revés dessa cena é a ausência do bobo Cogumelo. Cogumelo é um bobo que acompanha Viserys e, através dele, temos vários relatos da intimidade do rei, e não só do rei, mas da corte como um todo, no livro Fogo e Sangue. As pessoas achavam Cogumelo tão bobo, tão inofensivo, que falavam tudo na frente dele. E aí ele relatou, ou melhor, com a ajuda de outra pessoa, relatou tudo o que ouvia, e agora temos boa parte de Fogo e Sangue. Por isso que é sempre difícil aceitar tudo que está no Fogo e Sangue como 100% verdade. Inclusive, uma das melhores descrições do livro ele é um grande livro de fofocas. Fofocas institucionalizadas. Sobre verdade, o próprio Viserys falou aqui. As verdades não importam. O que importa é a percepção. Fogo e Sangue é um livro de muitas percepções, digamos assim.
Vimos mais um pouco do que tem na adaga que Viserys carrega consigo. Essa adaga foi usada por Arya Stark para dar um fim ao Rei da Noite, e antes disso, foi usada na segunda tentativa de assassinato de Bran Stark. Agora sabemos que há um escrito na sua lâmina. Escrito esse que corresponde ao sonho de Aegon Targaryen, sonho já citado em episódios passados. A escritora sugere que a pessoa descendente de Aegon irá ser responsável por livrar o Westeros de um grande mal, mais precisamente de um grande frio que virá para destruir esse continente. Essa escrita termina por citar a Canção de Gelo e Fogo, que é a tradução literal do nome dos livros de George Martin, a Song of Ice and Fire. Só que aqui no Brasil, traduzido e agora podemos dizer que mal traduzido para As Crônicas de Gelo e Fogo. Eu já falei no primeiro episódio, no em detalhe sobre isso, mas eu vou um pouquinho além, tá? Esse tema se conecta às profecias do príncipe que foi prometido, o descendente de Aegon que salvará o Westeros. Muitos achavam que o príncipe prometido, no caso a princesa, era Daenerys Targaryen. Melisandre, por sua vez, já achou ser Stannis Baratheon, mas depois ela mudou para o Jon Snow. Quem acabou usando a adaga para matar o Rei da Noite foi Arya. Dado esse enfoque que a série A Casa do Dragão está dando na adaga, pode ser que George Martin tenha outro destino para esse item e, obviamente, para a profecia. Como agora sabemos que os Targaryen sabem sobre esse grande mal que está por vir, tendo inclusive visto o Rei da Noite em seu sonho, faz sentido que Daenerys também saiba sobre essa profecia e por isso não precisa ser convencida a lutar, como a gente viu acontecer nas últimas temporadas de Game of Thrones. Lembre-se, final da série esse sem os livros do George Martin, mas da cabeça dos showrunners, os D&D. Então é possível que vejamos um desenrolar diferente nos livros, dado o peso que a adaga parece ter na história dos Targaryen. Não só a adaga, mas também a profecia. E outra coisa, essa adaga e essa profecia parecem realmente ter caído em esquecimento. Então, por isso justifica ela cair na mão da Arya e se perder com o tempo. Principalmente talvez ali depois da morte do Rei Louco, Alguma coisa pode ter acontecido e essa adaga, enfim, a gente não sabe mais o que acontece com ela. O fato de usarem ela para algo tão banal, se comparado ao seu tamanho para a família, talvez justifique por que a versão de Game of Thrones não precise necessariamente ser mudada. Então, fiquemos de olho. Por enquanto, tá só parecendo um easter egg, mas tá ganhando corpo cada vez mais. Parece que a adaga, às vezes, é, enquanto item, mais importante do que a coroa, ou pelo menos um complemento à coroa. E é isso, gente. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo aqui no canal. Caso não tenha visto a análise do episódio, o link está na descrição. E sempre fique de olho também no primeiro comentário, o comentário fixado dos vídeos, porque tem links para os livros, tem possíveis erratas, possíveis apêndices e por aí vai. Então um forte abraço em vocês, até a próxima e tchau!